Salve Maria, povo de Deus, um excelente domingo a você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar. Para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, terceiro domingo do Advento, o Evangelho é Mateus capítulo 11, versículo de 2 a 11. Naquele tempo, João estava na prisão, quando ouviu falar das obras de Cristo. Enviou-lhe alguns discípulos para perguntarem: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que um profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Caríssimos irmãos, hoje, terceiro domingo do Advento. Está chegando a hora do menino Jesus chegar até nós. Temos mais uma semana de preparação. O próximo domingo é o quarto domingo e depois já celebraremos o Natal, a chegada de Jesus, a chegada do menino, o nascimento do Senhor. Não é aniversário, nós não comemoramos aniversário de Jesus, mas sim o nascimento. Hoje a palavra fala especificadamente de João Batista. João Batista estava preso e enviou mensageiros porque ouviu falar que tinha um homem fazendo curas e milagres. E ele queria saber quem era esse homem, se era Jesus ou se era algum outro profeta. Então o que ele fez? Enviou alguns mensageiros, alguns discípulos para ter com Jesus. E chegando lá eles viram os milagres que Jesus estava fazendo, as curas. E mesmo assim perguntaram: Você é o Messias? O Senhor é o Messias ou devemos esperá-lo? E Jesus não disse que era o Messias e nem eles deveriam esperar, mas respondeu com ações, né? Veja o que eu estou fazendo e diga para João. E logo depois que João Batista, que os discípulos foram falar com João Batista, Jesus começou a falar sobre João Batista, né? Que é aquele que ia preparar o caminho para a vinda de Jesus. É aquele homem simples, aquele homem que se contentava com pouco, tão pouco que ele comia gafanhoto e mel, né? Então, é um homem destemido, ousado no Espírito Santo, que perdeu a cabeça por amor a Jesus. Repito, perdeu a cabeça por amor a Jesus, foi degolado, né? João Batista, mesmo sendo o grande profeta que suportou tantas desaventuras no deserto e tanto sofrimento, ele experimentou de certa forma também a dúvida que é própria de cada um de nós, né? Quantas vezes nós também duvidamos e temos medo? As expectativas às vezes nos assolam. Então João Batista, ao enviar seus discípulos a Jesus, na verdade não buscava uma resposta teológica. Também nós, quando escutamos a palavra, a homilia, uma pregação, por mais que queiramos, né, às vezes algum desenvolvimento teológico, não é uma resposta teológica que nós queremos. Também não é uma resposta teológica que João Batista estava buscando.
Ele buscava o reconhecimento da ação divina naquela realidade. É isso que também nós buscamos, o reconhecimento da ação divina na nossa realidade. Milagres, sinais e o convite a seguir Jesus por quem Ele é. E qual a sua realidade nesse dia? Qual a nossa realidade nesse dia? Jesus ele não responde com teorias. Irmãos, presta atenção, Jesus responde com fatos. Quando Ele diz, os sinais acontecem onde eu passo, é perceptível. O sinal revela a ação de graça. Não devemos, irmãos, parar nos sinais, mas aderir à realidade que estes nos apontam. Jesus realiza sinais, milagres, prodígios, mas nós devemos aderir à pessoa de Jesus. Devemos buscar Jesus pelo que Ele é, não pelo que Ele realiza. Eu vou seguir Jesus porque Ele é um curandeiro. Não, eu vou seguir Jesus porque Ele é o Senhor. Ele é Deus. É por isso basta. Tem uma música que o Padre Marcelo regravou que o refrão diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Mas se curado eu for, Ele é Deus. Se não curado eu for, Ele é Deus. Ou seja, devemos buscar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. E aqui está a grande peça-chave desse quebra-cabeça. Devemos buscar a Jesus pelo que Ele é. Simplesmente por isso. Simplesmente por isso. Seguimos Jesus por causa dele mesmo, porque nos encontramos com Ele. Na verdade, porque fomos encontrados por Ele, Nós não encontramos Jesus, mas Ele que nos encontrou. Jesus nos encontrou, Ele é o Senhor da nossa vida. Com sinais ou sem sinais, Ele é digno do nosso amor. Jesus nos encontrou, fomos encontrados por Ele. Deus abençoe, um excelente domingo, que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, um ótimo domingo. Não se esqueçam de compartilhar. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.